Augusto Carvalho, Vossa Excelência tem até 5 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, o Senado da República, senhor presidente, decidiu, por ampla maioria de 59 votos favoráveis, prosseguir com o processo de afastamento da presidente Dilma Rousseff. Numa sessão seguindo todo o ritual que foi decidido pela Suprema Corte do país. Sessão presidida pelo ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. Portanto, senhor presidente, com amplo direito de defesa, seguindo todo o rito, inclusive as modificações que foram procedidas em relação a julgamentos anteriores do ex-presidente Collor, no caso, modificando o papel da Câmara em relação às suas atribuições. Mas, com essas modificações, tudo sendo rigorosamente cumprido pelo presidente Ricardo Lewandowski. Portanto, senhor presidente, como recorrer a essa retórica de que temos um golpe em curso em nosso país? Recorrem agora à Organização dos Estados Americanos, a Comissão de Direitos Humanos. A ONU recorreu o ex-presidente Lula para dizer que está sendo perseguido pelo juiz Moro, como se não tivessem outros juízes nesse país acompanhando os desdobramentos da Operação Lava Jato, da Operação Acrônimos, de diversas operações de combate à corrupção que estamos vendo curso em nosso país. Portanto, senhor presidente, essa retórica, essa narrativa que se procura, inclusive, desmoralizar o nosso país nos foros internacionais. Eu estive recentemente em Cuba, senhor presidente, e lá pude ver, estarrecido, como as informações que chegam àquele canto do mundo, em outras partes do mundo, dizem respeito exatamente a um golpe que será interrompido nos próximos dias, até o final desse mês, repondo no seu assento a presidente Dilma Rousseff. Eu considero, senhor presidente, que é uma tentativa de desqualificar a democracia brasileira, apequenar as instituições do nosso país nos foros internacionais, prejudicando de maneira incomensurável os interesses nacionais que precisam, mais do que nunca, da credibilidade do funcionamento pleno das nossas instituições, porque o Brasil, senhor presidente, não é uma Venezuela. E aqui eu quero externar a minha solidariedade ao chanceler José Serra, que tem tido, diferentemente dos governos anteriores, uma posição altiva de defesa dos interesses nacionais. O Brasil não pode ficar marchando, sendo pautado por uma visão retrógrada do Mercosul, quando a troika bolivariana, Venezuela, Argentina, sob o governo da senhora Cristina Kirchner e Evo Morales, ditavam as regras, ditavam a unanimidade como cláusula para poder tomar qualquer decisão. E agora, diante da corrosão da questão dos direitos humanos, que não vimos, não observamos aqui nessa tribuna, os colegas parlamentares que clamam contra o golpe perpetrado por esse parlamento e pelo Senado da República em relação ao governo Temer. Não vemos palavra alguma sobre a corrosão dos direitos humanos naquele país irmão, que leva à beira, à iminência de uma guerra civil, já que as milícias armadas por Hugo Chávez e seu sucedâneo estão em plena atividade, ameaçando, chantageando, sequestrando, usando todo tipo de violência para silenciar a oposição. Por isso, senhor presidente, a minha solidariedade ao chanceler José Serra, que tem, de maneira altiva, colocado a posição, a defesa dos interesses do país, naquela coordenação regional que temos, e, dessa maneira, evitando, inclusive, que seja presidido aquele mercado como por uma figura caricata do senhor Maduro, que não tem as mínimas condições de exercer a chefia, o comando
de um bloco como o Mercosul, que precisamos fortalecê-lo. Precisamos... Já encerro, senhor presidente. Precisamos corrigir, exigindo a observância dos direitos humanos, que são hoje a questão principal para o nosso país e que para todos os integrantes do Mercosul deve ser também uma cláusula de cumprimento obrigatório para quem queira estar integrados da maneira como é necessário para avançarmos nas negociações com outros blocos comerciais como a União Europeia. Muito obrigado, senhor presidente.